Povo da Santa Rússia, Augusta Corte, Conselho de Estado, em nome do Deus único que guia os destinos dos povos e das nações. Hoje, eu, Paulo II, por graça de Deus e da vontade do povo, czar e autocrata de todas as Rússias, venho diante do meu povo, no exato dia em que se completam 5 meses desde minha coroação como imperador, czar e soberano, para anunciar uma decisão que marcou a eternidade do nosso império. Falo-vos com o coração exposto, com a alma despojada e com o espírito entregue ao dever. Nestes 5 meses, vivi não a glória do poder, mas o peso de conduzir uma nação que confio mais a Deus do que a mim mesmo. O trono que recebi não é um trono de ouro, mas um altar de sacrifício. Cada decisão exige uma renúncia, cada gesto exige amor, cada ordem exige consciência. Nos últimos dias, recebi a carta de renúncia de Sua Alteza Imperial, Tsarevich Nikolai Romanov, que, em plena liberdade, decidiu abdicar dos seus títulos reais e sua posição como o herdeiro presuntivo do trono russo. Refleti, silenciei e rezei, e compreendi que nenhum homem deve carregar uma coroa quando seu espírito não foi moldado para ela. A coroa, ela pesa mais do que o aço que a compõe, mais que o gelo das estepes, mais que os ventos da Sibéria. E só pode ser sustentada por aquele chamado por Deus, não apenas por sangue. Aceitei a sua renúncia não com alegria, mas com maturidade. E diante dessa renúncia ficou claro, com dor, mas lucidez, que os aparentes sucessores, chamados à sucessão, ainda não possuem a capacidade para governar a Santa Rússia. E então o peso da história caiu sobre mim, porque a Rússia não pode ser entregue ao acaso. Por isso, e somente por isso, eu anuncio ao meu povo que emiti esse decreto que põe fim à dinastia Romanov em mim, Paulo II. Quando Deus me chamar deste mundo, encerrar-se-ão oficialmente mais de 3 séculos da dinastia Romanov. 3 séculos de sacrifício, de glória, de fé e de lágrimas que forjaram o império que nós somos. Mas quero que todos compreendam algo profundamente. Eu não tomo essa decisão para destruir a história. Eu a tomo para protegê-la da ruína. Que ninguém veja esse ato como um abandono, muito menos como uma derrota ou uma ruptura. Não. Ele é um selo de eternidade. A dinastia Romanov encerra-se em mim não porque falhou, mas porque o seu legado deve permanecer puro, honrado e inviolado, sem ser arrastado por outras mãos ou corações indecisos. Que fique gravado em pedra e proclamado entre todas as nações. Eu prefiro que o império siga forte sob um novo nome do que siga fraco sobre o meu. Após a minha morte, determinei que o Conselho Imperial elegerá, entre os homens e mulheres de maior mérito da Rússia, aquela casa que continuará ao trono. A coroa deixará de ser apenas uma herança de sangue e se tornará assim uma missão. E assim o que se encerra não é o império. O que se encerra é apenas uma linhagem, para que a Rússia permaneça eterna. Povo da Rússia, eu peço que não vejam neste decreto um adeus à nossa história, mas que vejam nele uma promessa de permanência. Se a dinastia Romanov começou com o juramento perante Deus, termina também com o juramento perante Deus. E eu juro, diante de todos vocês, diante dos céus e diante de todas as gerações futuras, que o nome de Paulo II não fechará a história, mas abrirá uma nova era. E enquanto eu viver, reinarei com toda a minha alma, com toda a minha força e principalmente com todo o amor que Deus me permitiu carregar. Quando eu deixar este mundo, deixarei um império preparado, sólido e unido, não para mim, mas para cada russo, para cada família, para cada geração que ainda nascerá sob este céu sagrado. Que o povo não chore, que o povo não tema,
mas que o povo creia. Hoje não termina nada. Hoje começa a eternidade. E que Deus abençoe a Rússia, que Deus abençoe o seu povo, e que a história jamais apague o nome daqueles que amam essa pátria com verdade. E eu sou Paulo II. Enquanto eu respirar, a Rússia viverá em mim, e eu viverei pela Rússia.